E Chainsaw Man não é apenas um mangá de porradinha, de lutinha e de coisas bizarras. Na verdade, ele também consegue abordar muitas coisas sobre os nossos problemas da sociedade, tanto na parte da escola, tanto na parte do próprio mundo em si. Mas para entendermos todas essas nuances, às vezes nós temos que mudar um pouquinho o nosso ponto de vista para a gente perceber os mínimos detalhes que o mangá de Chainsaw Man nos apresenta. E é assim que eu vou iniciar aqui o nosso vídeo sobre o capítulo número 100, Andando Descalça, de Chainsaw Man. Se você quiser saber de tudo que aconteceu nesse capítulo, então continua aqui comigo, sendo que o link para você ler está aqui embaixo, tá bom? Já bora aí comentar mais esse capítulo de Chainsaw Man, que foi um dos mais tristes, mas ao mesmo tempo que nos dá um pouquinho de esperança em seu final. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje, vamos aí de Chainsaw Man. Sem mais enrolação, já bora começar aqui o vídeo. Muito obrigado pra todo mundo que tá deixando o like, o dislike, tá compartilhando, tá comentando e também que tá se inscrevendo. Vamos comentar um pouquinho mais abrangente sobre esse capítulo número 100, que vai começar com a Mitaka, o Yoshida e a Yuko. Sim, aquela estudante que estava ao lado deles é a Yuko. E eu queria saber se vocês repararam que se a gente tirar o óculos dela, ela não fica um pouquinho parecida com a representante de classe? Imagina se elas eram irmãs. Não sei, pode ser um baita de um plot twist de Chainsaw Man, eu só queria colocar isso daqui pra vocês, porque eu realmente fiquei bem curioso sobre isso. E bom, nossos três personagens estão andando ali pela escola, tentando encontrar algum demônio em alguma sala vazia. Pelo menos o Yoshida diz que como aquele colégio é o maior colégio aí de Tóquio, pode ser que às vezes, né, é rumor, assim, não é algo que deve ser de verdade, mas pode acontecer, deve ser verdade mesmo, porque o cara é bom, que demônios acabam aparecendo em salas vazias. E é nisso que eles ficam procurando ali os demônios e andando, tentando conversar, e a Yuko, como um elo desse trio, ela começa a chamar a atenção de todo mundo dizendo: pô, eu sou a Yuko, e vocês quem são? Vamos nos apresentar e tal. E aí ela fala: pô, eu tô bem viciada recentemente no Chainsaw Man, então alguma coisa pode ter acontecido com ela ter sido salva pelo Chainsaw Man, ou então ela viu uma grande pessoa no Chainsaw Man, e aí ela começou a ficar viciada nele. Isso daí é algo da minha cabeça mesmo. E o Yoshida se apresenta também dizendo que gosta do Chainsaw Man. Lembrando que o Yoshida sabe quem é o Denji, então se ele diz que gosta do Chainsaw Man, então significa, né, que ele deve estar ali pra ficar de olho no Denji. Pelo menos é isso que eu imagino. E bom, a Mitaka, ela vai ali se apresentar, né, gaguejando um pouquinho, ficando bem nervosa, até porque não foi ela que se declarou pro Yoshida e caiu bem naquele time, desejando até que o tempo passasse mais rápido porque ela está com muita vergonha. Outra coisa que eu gostaria que vocês reparassem é no comportamento da Mitaka. Percebam que a maior parte do capítulo, ela sempre se mantém com os olhos baixos e cabeça baixa, sempre virando para baixo. Por que isso? Não é só por um sentimento de vergonha, né, de estar ao lado do garoto que ela, entre aspas, se confessou, mas também mostra mais os traços sobre a Mitaka, sobre ela ser uma personagem que tem vergonha de si mesma e que não consegue olhar olho a olho com a pessoa. E claro, isso vai muito além do que a gente vê no mangá, porque são nuances que às vezes a gente não repara, porque a gente passa batido, porque não é um texto, entre aspas, importante, mas é uma mensagem importante sobre a Mitaka, pra ver tudo que ela passa e pra gente sentir a dor que ela vai sentir logo a seguir. Porque é nesse momento que a Yuko pergunta se ela gosta do Chainsaw Man, ela diz mais ou menos, é tipo normal, tipo pra ela é irrelevante. E é então que reparem nos olhares dela. A primeira coisa, ela abaixa o olhar. A segunda coisa, ela vê que todo mundo ali mais ou menos tá andando um pouquinho mais devagar, porque vão vir 3 pessoas na direção deles, e é então que ela dá uma olhada pra Yuko e depois dá uma olhada assustada pro pessoal da sua sala. Aparentemente o pessoal da sua sala apenas estava andando ali naquele momento. A gente vê que também a Yuko e a Mitaka estão carregando uma espada e um machado, mas é nesse momento ali que a gente nota que as meninas percebem ali a visão da Mitaka, olham pra ela, a Mitaka se lembra daquele passado, elas se cruzam, as garotas esnobam a Mitaka, não falam um oi, não dizem nada, apenas olham pra ela assim, tipo, com aquele olhar indiferente, e aí nós vemos a primeira reação da Mitaka, uma primeira reação um pouquinho mais vergonhosa, e quando eu digo vergonhosa é no sentido de que a Mitaka estava com muita vergonha de si mesma. Porque ela realmente não queria acreditar que ao encontrar o pessoal da sua sala, mais uma vez aqueles olhos julgadores viessem pra cima dela. E esses olhos julgadores vêm junto com uma conversinha dizendo:
Poxa, você viu? Ela tava dando em cima do cara depois de tudo que aconteceu e tal lá com a galinha Cocop, né? Que quando foi que ela morreu. E o ponto é, só a Mitaka sabe que a representante de classe foi quem derrubou ela ali naquele momento e fez com que ela caísse em cima da galinha. Aparentemente nós não vimos outra pessoa, então não tem ninguém pra desmentir e dizer, pô, não foi culpa dela. Então aquilo ela pode carregar pelo resto da vida dela, aquela culpa. E se ela já era uma pessoa que não se dava muito bem com as outras, agora vai ficar ainda pior. Então a Mitaka começa a sentir ali, né, tipo, se sentir mal, começa a dar um ataque de pânico em cima dela. E bom, gente, isso acontece normalmente quando a gente é humilhado. Ali no caso, ela estava se sentindo com vergonha por ter sido humilhada. E se vocês perceberem, ela não sente raiva, ela apenas se sente humilhada, com medo e culpada. E muitos detalhes do desenho nos dão essa sensação, porque olha só, primeiramente ela sempre olha para baixo, dando um sinal claro de vergonha. O segundo sinal são os seus olhos ali, quando o Fujimoto ele pega os traços e ele risca os traços. Ele não deixa um traço fiel, muito bonitinho. Por quê? Porque é para dar a sensação de que mano, a garota tá sofrendo ali, ela tá em pânico, ela não tá aguentando mais aquilo, ela não consegue ficar naquela escola. As garotas saem rindo, né, de propósito, zoando com ela. O Yoshida não vai muito com a cara das meninas, tanto que pergunta qual é a delas, a Yuko também não sabe. Mas nesse momento eles estão pensando assim, pô, a Mitaka vai ficar tudo bem. Só que aí é quando eles olham pra Mitaka de novo e ela larga a espada, joga no chão e fala, ó, eu tenho uma coisa pra fazer, eu não posso ficar aqui, tenho que ir embora. A Yuko tenta conversar ali com ela, o que tá acontecendo. O Yoshida tenta chamar ela de novo. Pô, mano, mas como assim? O que tá acontecendo e tal? Ela fala assim, não, eu preciso ir embora, pum, foi embora. E é nesse momento que a Mitaka começa a se lembrar lá do Cocop e os olhares, né, das pessoas ali em cima dela, porque foi ela que estava toda isolada, o Cocop foi lá ajudar ela e ela ainda matou o Cocop. Então, tipo, o pessoal carrega esse ódio pela Mitaka, essa raiva da Mitaka, e o que acontece? Ela também se sente culpada, porque no fim, quem lembrou do nome dela ali, no final das contas, foi o Cocop, então ela se sente culpada por tudo que aconteceu. E isso é extremamente relevante quando é abordado o tema do bullying, mas não só o bullying, mas como a humilhação, sabe? Como uma humilhação às vezes simples, às vezes uma troca de olhares, ele pode machucar muito uma pessoa. Quantas vezes, eu me lembro quantas vezes as pessoas assim, por exemplo, trabalhei num lugar que as pessoas assim, tipo, que eram de hierarquia mais alta, por exemplo, tal, elas olhavam assim pra gente que trabalhava assim no, vamos falar assim, no chão de fábrica, e às vezes algumas, tá? Nem sempre são todas e também nem sempre são pessoas hierarquicamente acima de você. Mas elas olham com desprezo, e esse olhar com desprezo traz uma certa humilhação, porque você sabe que a sua posição tecnicamente é abaixo daquela pessoa, que aquela pessoa talvez seja bem sucedida, ou seja mais popular, ou ela seja, vamos falar assim, de certa forma mais especial que você, se é isso que você pode considerar. Porque é isso que se passa ali na sua cabeça. E eu acho legal como o Chainsaw Man, ele trabalhou isso daí através da Mitaka e conseguiu passar todas as sensações de uma pessoa desesperada. Porque as coisas ainda iriam piorar. Porque a Mitaka vai lá no seu armário, vai pegar o seu tênis e tá cheio de carne. Aquele famoso bullying que é costumeiro no Japão, colocam pregos também nos tênis. É um bullying excessivo pra caramba. É uma coisa difícil de acontecer no Brasil, porque o bullying no Brasil acontece de uma forma diferente. E a Yuko foi atrás dela, então ela foi perguntando ali, poxa, o que tá acontecendo? Tá tudo bem? Não sei o quê. E aí a Mitaka começa a falar, não, tá tudo bem. Tá tudo bem. Ela não pega nem o tênis, vai embora descalça, vai machucando o pé mesmo do jeito que dá. E olha só como ela passa por diversas fases através desse capítulo. Ela passou pela fase da vergonha, só a vergonha, tipo, bom, tô voltando para a escola agora, espero que esteja tudo bem. Mas aí ela encara o pesadelo, né? As pessoas da sua classe que olham ela com desprezo e então a humilham. Depois da humilhação, que ela se sente humilhada, ela pega e quer ir embora, bate o desespero, bate a ansiedade. Ela quer ir embora de todo jeito e aí ela recebe a segunda humilhação. E depois dessa segunda humilhação, ela compreende, eu devo ser a culpada mesmo. Não é à toa que ela pega e começa a falar, tá tudo bem, né? É aquele estado conformado com a situação atual, tipo, não tenho o que fazer, não tenho o que mudar, é assim a sociedade, eu apenas tenho que viver dessa forma. Mas temos uma pessoa que vai tentar mudar isso, e ela vai ser a Yuko, porque ela insiste em falar com a Mitaka se tá tudo bem, esse monte de coisa, e a Mitaka simplesmente vai embora ali, descalça mesmo, só com as meias no pé, e aí o demônio da guerra começa a falar com a Mitaka dizendo, ô mano, bullying sempre vai existir,
eu sei que você não tá bem e tal, mas você quer que eu mate elas, né? Pô, eu resolvo a parada. Enquanto ela fala assim, não, tá tudo bem. Tá tudo bem. E ali vai trocando várias imagens, né, da Mitaka andando sozinha, passando pelas pessoas e ela pensando, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Por quê? Porque ela quer se conformar ali com aquela situação. Ela não quer ficar lembrando daquilo a todo momento. Ela quer estar sozinha. E normalmente quando a gente se sente muito humilhado, normalmente nós queremos estar sozinhos, né? Mesmo que apareça uma pessoa para tentar ajudar a gente, ninguém no fundo vai entender a nossa dor. Não vai, não tem como. É impossível que alguém entenda a nossa dor. Mesmo que a pessoa tenha passado por algo parecido, igual ou pior. Porque a nossa dor, assim como o nosso sentimento de amar, assim como o nosso sentimento de alegria, é algo único de cada ser vivo, de cada indivíduo. E os olhos baixos da Mitaka começaram a me trazer ali uma sensação de tipo, putz, mano, ela precisa de ajuda. E é então que ela vai falando, tá tudo bem pro demônio da guerra, e a Yuko volta a aparecer dizendo que não tá tudo bem, que ela sabe que não tá tudo bem, e que é o seguinte, se ela ficar andando ali com só as meias, andando descalço, não vai adiantar de nada. E olha só como a gente pode correlacionar esse andar descalço e tudo que a Yuka vai fazer com a criação de vínculo entre as duas e também a empatia. Porque a Yuko, no primeiro momento, o que ela vai fazer? Vai tirar os tênis e vai falar, pô, tá ruim mesmo, é ruim mesmo, né? Dói mesmo ficar andando descalço. O que ela tá fazendo aí é se colocar, entre aspas, no mesmo lugar da Mitaka, embora ela saiba que isso seja impossível, sem precisar dizer pra ela, eu sei a dor que você tá sentindo e blá blá blá. Ela coloca na prática ali todas as sensações dizendo, eu sei que é difícil, ó, seguinte, pra você não machucar tanto o pé, e pra mim também não machucar tanto o pé, ela começa a colocar a igualdade entre as duas, dando um tênis pra ela, e esse tênis vai fazer com que as duas criem um vínculo. Então, a tática da Yuko foi a seguinte, primeiro me identifico junto com a personagem, pego ali, vou começar a agir de forma empática, a segunda coisa, vou criar um vínculo com ela através de um tênis, porque uma tá com um tênis e a outra tá com outro, vai correr porque a Mitaka vai ter que devolver esse tênis pra ela, e então elas vão criando esse vínculo através da corrida. Então o que acontece é que ela força para esse vínculo acontecer através da corrida, porque assim a Mitaka não teria a chance de, por exemplo, toma o seu tênis e vai embora, entendeu? Então, muito inteligente da Yuko, achei muito legal essa atitude dela. E é então que as duas vão correndo, chegam na casa da Yuko, a Yuko chega até a convidar a Mitaka para entrar, a Mitaka não quer, e aí ela fala assim, seguinte, para você não voltar para casa toda cheia blém blém, seguinte, toma aqui o meu tênis, eu tenho outro par de tênis, a Mitaka não aceita, ela fala assim, mano, então faz o que você quiser com esse tênis, sei lá, vende, faz alguma coisa, mas fica com esse tênis. E é então que a Mitaka acaba aceitando, né, porque a menina fechou a porta, falou assim, fica com esse tênis e tchau. Não ia deixar o tênis ali jogado no chão e fazer uma desfeita. E é então que a Mitaka começa a ir pra casa, tudo, e ela começa a olhar para aqueles tênis, ela olha o seu primeiro caminho andando descalça, agora ela olha esse caminho olhando com o tênis, onde ela termina de criar um vínculo, porque o par do tênis seria a completude do negócio. Ela estava sozinha e descalça, depois ela tinha um tênis que criava o vínculo com a Yuko, e em último lugar, ela criou um vínculo por completo e conseguiu ir para casa de tênis. É então que o demônio da guerra pergunta pra ela, você vai vender? E ela fala assim, você é idiota, mano, você tá doido? Claro que não vou, porque aquilo foi muito especial pra ela, visto que ela conseguiu ali criar um vínculo, mesmo depois de tudo que ela passou. E eu achei muito legal esse capítulo de Chainsaw Man, sabe por quê? Porque além do Battle Shonen de lutinha que a gente gosta de ver, eu gosto muito dessa parte Slice of Life, problemas da vida, drama, e eu acho que o Fujimoto ele trabalhou muito bem, porque me deu uma certa angústia ao ler e ver o que a Mitaka estava passando, e isso em 20 páginas praticamente. E isso tudo vem pela quadrinização e pela habilidade do Fujimoto de pegar e conseguir trazer a realidade através dos rostos dos personagens, ou seja, os rostos da Mitaka, a gente vendo a Yuko tentando ajudar ela, todos esses rostos assim, você olha e você fala, puxa vida, cara, tipo, dá aquela sensação de verdade, dá a sensação de que ele sabe do que tá falando ali. E pra quem já passou por bullying, ou então pelo menos pra quem já foi humilhado em alguma instância, não precisa ser exatamente o bullying da escola, sabe um pouquinho de como é essa sensação. Então, cara, eu achei muito interessante como esse capítulo foi trabalhado e toda a análise comportamental da própria Mitaka no capítulo,
sempre olhando para baixo, e como aquilo correlaciona diretamente com a personalidade dela e como está a vida dela atualmente. Cara, dá pra perceber muita coisa através desse capítulo, só você reparar em vários traços ali de cada atitude do que vai acontecendo, então super genial. Gostei bastante desse capítulo, gostaria muito de saber o que vocês acharam também, né? Nos próximos capítulos provavelmente teremos ali uma relação mais de amizade entre a Yuko e a Mitaka, mas eu acredito que o Fujimoto usou esse capítulo para mostrar pra gente que em algum momento pode dar ruim nessa amizade, principalmente porque o Demônio da Guerra quer matar o Chainsaw Man e a Yuko gosta do Chainsaw Man. E aí, o que pode acontecer? Pode dar uma treta nessa amizade. Uma amizade que começou muito bonita ali, pode terminar de uma forma horrível, né? Bom, isso é típico de autores de mangá, então eu não duvido de nada. Gostaria muito de saber o que vocês acharam. O Mano Joe aqui tá vazando. Até uma próxima. Muito obrigado mais uma vez. E continue com Chainsaw Man aqui no canal do Mano Joe. Beleza? Mano Joe tá indo nessa. Fui. Beijo no coração. Fui.